espera de nós em sua obra? Se respondermos mal a essa pergunta, colocaremos sobre nós um pesado fardo e certamente experimentaremos um sentimento de fracasso e de frustração. Por isso, torna-se necessário avaliarmos nossa vocação, nosso chamado, a fim de respondermos com convicção a essa pergunta. E Jesus, através desse texto, nos ajuda a realizar essa importante tarefa. Jesus está caminhando com seus discípulos quando de repente encontram-se com o cego de nascença. Imediatamente os discípulos o perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus os responde afirmando que, diferente da mentalidade religiosa da época, aquela deficiência física não representava punição pelo pecado, mas sim uma oportunidade para a manifestação da obra de Deus. No Evangelho de João, a obra de Deus consiste em crer em Jesus como enviado do Pai, e é uma fé que possibilita ser iluminado pela verdadeira luz, que aponta o caminho da vida e liberta das trevas. Portanto, o homem cego representa o perfil do ser humano afastado de Deus. Após essa resposta, Jesus volta-se para o cego e tem uma atitude muito interessante. Cospe na terra, faz barro e aplica aos olhos daquele homem. E depois o envia até o tanque de Siloé para lavar-se. O barro é um símbolo muito importante porque faz referência à criação do homem. Em Gênesis 2:7, Deus cria o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, passando a ser alma vivente. O projeto de Deus, nesse símbolo, representa um relacionamento pleno, um relacionamento que garante vida. E Jesus reproduz aos olhos daquele homem esse projeto ao utilizar o símbolo do barro. Não faria o menor sentido Jesus perguntar àquele homem se ele gostaria de ver, afinal é cego de nascença e jamais soube o que significava ver. Por isso, antes de dizer qualquer coisa, Jesus coloca diante dos seus olhos essa realidade, que é o reino de Deus. Ele apresenta aos olhos daquele homem o reino de Deus e, a partir disso, aponta para ele o caminho para que esse projeto se concretize na sua vida. Vai até o tanque de Siloé e lava-te. Ao se deparar com uma realidade inédita, aquele homem percebe sua real condição. E diante disso ele pode decidir se deseja viver plenamente aquilo que está diante dos seus olhos. E ele decide positivamente, fazendo o que Jesus disse. Ele vai até o tanque, lava-se e volta vendo. No final do capítulo 9, quando ele se encontra com Jesus, e sendo questionado se ele cria no Filho do Homem, ele afirma: creio, Senhor. Com isso, percebemos que naquele homem manifesta-se a obra de Deus. Ele creu em Jesus como o enviado do Pai e por isso recebeu a luz da vida. Então, nos cabe a pergunta: o que Deus espera de nós na sua obra? Converter as pessoas? Não. Não temos essa capacidade e muito menos essa responsabilidade. Mas Ele espera de nós que sejamos, aos olhos do mundo, a manifestação concreta do reino de Deus, desse projeto. Porque os que andam em trevas só se darão conta da sua real condição quando se depararem com a sinalização do reino de Deus, e não com as nossas palavras, que por vezes revelam nossa incoerência, como é o caso dos discípulos. Andam com Jesus, mas enxergam o mundo com a mentalidade dos fariseus. Portanto, na obra de Deus, seja barro aos olhos dos outros, e a partir disso, apresente a possibilidade da vida. Que Deus nos abençoe.